Olá, meu nome é Rogério, eu sou sócio da empresa SlackSpace, empresa especializada na área de recuperação de dados e perícia computacional. E o objetivo desse vídeo de hoje é justamente apresentar para os clientes de Uberlândia e região a existência de uma empresa especializada nesses dois segmentos e descrever como essas técnicas de recuperação de dados funcionam com o objetivo de oferecer para os clientes uma possibilidade de recuperação das suas informações. A maioria dos clientes que passam por uma situação de perda das informações, muitas das vezes não consegue ter acesso a esse tipo de serviço, porque às vezes nem sabe que esse serviço é possível de ser realizado. Okay? Então a recuperação de dados ela é destinada para aquelas pessoas que porventura não possuem o backup das informações de um determinado dispositivo de armazenamento de dados e esse dispositivo vem apresentar algum tipo de problema que causa a incapacidade temporária no acesso das informações e às vezes o cliente acredita que aquela informação foi perdida e que não é possível mais recuperá-la. Então é necessário que os clientes saibam que existe sim técnicas especializadas e empresas que atuam nesse ramo. Conforme eu comentei na parte introdutória do vídeo, a SlackSpace é uma empresa especializada nos dois ramos de recuperação de dados e perícia computacional. Falando um pouquinho sobre a empresa, ela foi fundada em 2016, motivada principalmente pela inexistência de empresas especializadas nesses dois segmentos em Uberlândia e região. Para a realização da parte de recuperação de dados, a empresa conta com os 3 tipos de laboratórios possíveis para a realização dos procedimentos de recuperação de dados. Hoje a empresa trabalha com qualquer tipo de mídia de armazenamento de dados, seja um HD convencional, um SSD, um HD híbrido, um pendrive, um cartão de memória, mídias óticas. Trabalhamos também com a recuperação de dados em ambientes com proteção de RAID. Então, em situações onde o RAID 5, por exemplo, teve 2 dispositivos que pararam de funcionar, ou numa situação onde o RAID está degradado. Então, para essa parte corporativa, a empresa também atua. E também com a recuperação de dados em situações onde o ambiente do cliente foi atacado pelos códigos maliciosos, considerados hoje na categoria de ransomware, que é o sequestro das informações. Então, existem alguns códigos maliciosos que, ao infectarem a máquina do usuário, a estação de trabalho, o servidor, realizam um procedimento de criptografia de todos os arquivos e o atacante que realizou essa operação acaba solicitando o pagamento de um resgate para o cliente. Existem algumas técnicas possíveis de se fazer a recuperação de dados, nestes casos, sem que o cliente tenha que efetivamente pagar por esse resgate. Antes de continuarmos, vamos delimitar o contexto do que vem a ser a recuperação de dados, porque às vezes muitos clientes não entendem exatamente a diferença entre recuperação de dados e conserto dos dispositivos de armazenamento de dados. Bom, a recuperação de dados ela trata de um processo pelo qual se objetiva colocar o dispositivo de armazenamento de dados que apresenta um problema numa situação onde ele vai funcionar pelo tempo necessário para que a gente possa fazer a extração dos dados. Por mais que a gente faça realmente a correção de alguns componentes eletrônicos ou que a gente resolva o problema do dispositivo para ter acesso a essas informações, é extremamente importante que os clientes entendam que esse dispositivo não é mais um dispositivo confiável para utilizá-lo no dia a dia, né? Então não é o objetivo da recuperação de dados o conserto definitivo desse dispositivo de armazenamento de dados. Isso é um aspecto muito importante, né? Porque qualquer empresa que se preze na área de recuperação de dados, ela vai instruir o cliente a descartar esse dispositivo e realmente substituí-lo por um novo dispositivo. Vamos falar agora dos possíveis problemas que podem levar a uma perda de dados. Bom, basicamente a perda de dados ela deve ser enxergada de 2 formas. Nós temos as situações de perda definitiva das informações e temos situações de perda temporária das informações. No caso das perdas definitivas, como o próprio nome diz, é impossível realizar a recuperação de dados. No próximo slide a gente vai exemplificar alguns casos desses.
No entanto, de 95 a 98% dos casos, a perda de dados ela é uma situação temporária, ou seja, o dispositivo ele apresenta algum problema que causa essa incapacidade de acessar os dados, mas quando esse problema ele é resolvido, é possível acessar esses dados novamente e fazer a extração destas informações. Então, nesse slide nós temos alguns exemplos que fica fácil entender as situações onde é impossível a recuperação de dados. Então, na parte superior a gente tem aqui um cartão de memória e blocos de memória flash de um HD SSD que foram quebrados. Então, nessa situação é impossível realizar a recuperação de dados. Aqui embaixo a gente tem a foto de um HD que teve os discos quebrados, né? Antigamente os HDs, os discos eram metálicos recobertos por uma superfície magnetizável, né? uma superfície magnética. Mais recentemente, os fabricantes de HDs introduziram a utilização de discos de vidro. Então, os HDs atuais são discos de vidro recobertos por uma superfície magnética. E, obviamente, um HD com um disco de vidro ele vai ser mais sensível a uma queda do que um HD convencional. Então, nessa situação, um HD convencional, um HD com disco metálico, né? O motivo pelo qual os fabricantes introduziram a utilização desses discos de vidro é pelo fato dos discos de vidro serem mais leves do que os discos metálicos e no final das contas eles acabam sendo mais leves para o motor girar, o que faz com que a gente tenha um consumo de energia menor, os HDs são mais leves. Então, apesar dos discos serem mais sensíveis, os discos de vidro, eles acrescentam essa característica de uma economia maior de energia, já que o motor precisa executar uma força menor para fazer com que o disco mantenha a velocidade adequada para a realização da leitura dos dados. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma mídia ótica, né, um CD, um DVD que também foi quebrado. Então nessa situação também é impossível de realizar a recuperação de dados. Nesse slide nós temos alguns casos que inicialmente pode até parecer que se tratam de situações onde a gente tem uma perda definitiva dos dados. No entanto, em algumas dessas situações ainda é possível realizar a recuperação das informações. Do lado superior esquerdo nós temos um disco convencional, um HD convencional, que teve uma determinada trilha arranhada. Então teve o choque da cabeça de leitura e gravação contra a superfície do disco, o que causou um pequeno arranhão aí nessa trilha. Obviamente as informações que estavam gravadas nessa trilha não são mais possíveis de serem recuperadas. No entanto, todas as demais áreas que não foram danificadas, é possível a utilização de softwares específicos, de técnicas específicas, para isolar essa trilha danificada e conseguir realizar a leitura dos dados nos locais onde a mídia magnética não foi danificada. Do lado direito, na parte superior, temos o exemplo de uma mídia ótica, um CD ou um DVD que tem arranhões, né, pequenos arranhões. Então existem algumas técnicas de polimento, onde se utiliza alguns materiais químicos com o objetivo de deixar a superfície lisa novamente, para que o leitor óptico do drive de CD ou do drive de DVD consiga emitir o laser de maneira correta e captar a refração desse laser para fazer a leitura dos dados novamente. E na parte inferior nós temos um pendrive, que aparentemente pode parecer que não é possível a recuperação dos dados, pelo fato dele estar quebrado, mas esse pendrive ele teve, aonde ocorreu a quebra dele, não afetou o banco de memória flash, ou seja, apenas a placa, o circuito impresso quebrou, mas o circuito onde é gravado as informações, né, o banco de memória flash, não foi danificado. Então nessa situação é possível a gente realizar a extração desse banco de memória flash e fazer a leitura dessas informações num dispositivo especializado. Bom, a gente vai ver uma série de outros exemplos onde a recuperação de dados é possível pelo fato de simplesmente estarmos numa situação de perda de dados temporária. Então, esses exemplos do slide anterior foram alguns exemplos e agora a gente vai detalhar um pouco mais alguns outros casos onde é possível realizar essa recuperação. Bom, a perda temporária ela pode ser causada nos dispositivos de armazenamento de dados
basicamente em 3 aspectos específicos, que é os problemas lógicos, os problemas eletrônicos e os problemas físicos. Então a gente vai detalhar cada um desses possíveis problemas e qual é a técnica utilizada para realizar a recuperação de dados quando o dispositivo se encontra em alguma dessas situações. Bom, então vamos falar sobre a parte de recuperação de dados quando o dispositivo apresenta problemas eletrônicos. Bom, no caso de problemas eletrônicos, obviamente a causa é a falha de algum componente eletrônico. Então, tanto os HDs convencionais como os SSDs, os cartões de memória, né, os pendrives, eles possuem ali um circuito impresso com uma série de componentes eletrônicos. E esses componentes eletrônicos eles são necessários para que o dispositivo funcione de maneira adequada. Quando alguns desses componentes, ou mais de um desses componentes, apresenta algum tipo de problema, esse dispositivo vai parar então de funcionar de maneira adequada, causando a incapacidade de acesso às informações. Os motivos pelos quais que levam a esses problemas eletrônicos basicamente podem ser por 2 fatores. Problemas na alimentação elétrica, ok? Então pode ser um pico de tensão, um pico de corrente, né? Uma fonte de má qualidade que acabou enviando uma tensão ou uma corrente elétrica inadequada para o dispositivo, e aí como esses componentes são bastante sensíveis, esses componentes acabam sendo danificados. Então essa é uma situação que causa os problemas eletrônicos. O outro motivo pelo qual os problemas eletrônicos surgem é pelo próprio fato da vida útil do componente ter um prazo, vamos dizer assim, de validade. Todo componente eletrônico, ao longo do tempo, ele vai sofrendo fadigas e vai chegar num determinado momento que esse dispositivo, que esse componente eletrônico vai parar de funcionar, né? Então, nos estudos médios das empresas fabricantes de HDs, elas colocam que um tempo médio de funcionamento de um dispositivo pode variar de 5 a 6 anos, né, dependendo da taxa de utilização. Então, se você começa a utilizar um HD ou um dispositivo de armazenamento convencional e você ultrapassa esse tempo de 5 anos, 6 anos, você cada vez mais está chegando à possibilidade do dispositivo parar por conta da fadiga natural desses componentes. Nesse slide a gente tem uma série de componentes eletrônicos que estão presentes nos HDs convencionais, nos SSDs, nos pendrives, e esses componentes, todos eles, são possíveis componentes que geram algum tipo de problema que vai causar essa perda temporária, ok? Então pode ser um diodo ou um fusistor, que está dentro da categoria que a gente chama de TVS, que são dispositivos de proteção dos dispositivos de armazenamento de dados. Componentes vitais como o microprocessador ou as áreas de memória RAM e ROM, os circuitos eletrônicos internos que vão gerar as tensões elétricas intermediárias. Então um HD normalmente, dependendo do modelo, ele vai receber ali 5 volts, 12 volts, e alguns componentes internos precisam funcionar numa tensão elétrica mais baixa. Então você tem alguns circuitos eletrônicos que vão converter essa tensão elétrica para uma tensão mais baixa, que são os reguladores de tensão, que está desse lado direito. Componentes com aquecimento acentuado, né, problemas nos motores, problemas nos atuadores, mau contato entre a cabeça de leitura e gravação e a placa de circuito lógico. Então, nesse slide a gente tem aí uma série de componentes eletrônicos que podem vir a falhar e que vão causar essa situação de perda temporária das informações. Nesse slide a gente mostra de uma maneira simplificada alguns elementos que fazem esse controle do aspecto da segurança dos dispositivos de armazenamento de dados. Então nós temos os fusistores e diodos que estão destacados nesse círculo amarelo aqui, que são os primeiros componentes a serem danificados quando existe uma elevação da tensão ou da corrente. Então quando esses dispositivos são danificados, é necessário a substituição ou a remoção desses dispositivos, dependendo da localização que ele está dentro da placa eletrônica e dependendo da função que ele está exercendo nesse circuito eletrônico. Okay? Bom, quando isso acontece, como a gente comentou no slide anterior, é necessário realizar a substituição desse componente eletrônico. Okay? E aí uma coisa que dificulta um pouco o aspecto da recuperação de dados
é que esses componentes eles não são facilmente encontrados numa casa especializada de componentes eletrônicos. Eles são componentes muito específicos, então a gente não consegue encontrar isso de maneira fácil. Então, como isso é realizado? Como é que é feito a aquisição desses componentes para fazer a substituição dos componentes que estão danificados? Realizado a utilização do que a gente chama de HDs doadores. O que são esses HDs doadores? São dispositivos que podem ou não estar funcionando, mas o componente eletrônico que a gente vai ter que fazer a substituição, a gente vai buscar nesse dispositivo doador esse componente que esteja funcionando. Então, se a gente teve ali um controlador de tensão que queimou, a gente vai buscar numa outra placa lógica de um outro dispositivo um componente desse que seja compatível com o HD do cliente para poder fazer a substituição. Então isso acaba fazendo com que as empresas tenham que ter uma utilização bastante significativa do que a gente chama aí de HDs doadores. E como as empresas acabam fazendo isso? Elas acabam criando a sua própria base de HDs doadores. Então, ao longo do tempo, as empresas especializadas elas vão adquirindo HDs usados, que estejam em funcionamento ou não, para compor essa base de HDs doadores. E, inevitavelmente, vai ter situações que a gente vai ter algum HD de um cliente que você não consiga encontrar um outro HD compatível com o do cliente no seu estoque de HDs doadores. Aí, nessas situações, é necessário que as empresas busquem empresas especializadas na venda de dispositivos doadores. Então, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, existem sites especializados que vendem HDs usados, vendem componentes usados para que essa troca seja realizada. Obviamente, isso tudo tem um custo bastante significativo, a aquisição desses HDs doadores, que acaba elevando um pouco o trabalho de recuperação de dados. E um aspecto importante que a gente deve deixar bastante claro é que não basta simplesmente, quando você precisa de um componente eletrônico para fazer substituição, não adianta você pegar, às vezes, um HD do mesmo fabricante. Então, às vezes vai ter que ser do mesmo fabricante, do mesmo modelo, do mesmo lote, dependendo do componente que você precisa fazer a substituição. No caso de HDs e SSDs, a prática de substituição desses componentes também funciona da mesma forma. Okay? A única diferença é que nos HDs e SSDs a gente não tem as partes móveis. Então, basicamente, a diferença entre um SSD e um HD convencional é que no HD convencional a gente tem ali motores, discos, conjunto de cabeças de leitura e gravação, os atuadores. Então, isso tudo são componentes móveis que devem estar em perfeito funcionamento para que um HD convencional consiga fazer as suas funções básicas de leitura e gravação de dados. Num HD SSD ele é mais puramente eletrônico, Você não tem essas partes mecânicas e essas partes móveis. Você trabalha simplesmente com um circuito eletrônico ali e bancos de memória flash, para poder fazer a gravação dos dados e posteriormente a leitura desses dados. Mas o funcionamento é da mesma forma. Você tem uma série de componentes eletrônicos que esses componentes podem vir a se danificar e você tem que fazer também a substituição desses componentes. Sempre lembrando que a substituição desses componentes elas devem ser feitas seguindo uma característica de manter a compatibilidade. Então, antigamente tinha-se um sucesso maior quando você simplesmente trocava a placa de um HD de um determinado fabricante por outra placa, às vezes do mesmo HD, do mesmo fabricante ou do mesmo modelo, e funcionava. Só que à medida com que os fabricantes foram evoluindo, foram adicionando novas características de desempenho e de performance nos dispositivos, às vezes a simples substituição da placa não se consegue ter o sucesso. Às vezes você vai ter que transferir o firmware que está gravado na memória ROM do HD cliente, para aquela placa do HD doador para que você tenha um sucesso maior.
No caso dos HDs SSDs, quando você não consegue, às vezes, encontrar uma placa que seja compatível, que você não consegue encontrar um componente compatível para que você consiga fazer a substituição, às vezes é necessário utilizar uma técnica que acaba sendo um pouco mais trabalhosa, mas é uma técnica que tem bastante sucesso quando você não consegue encontrar esses itens compatíveis, que é uma técnica que a gente chama de chip-off. Essa técnica, basicamente, ela consiste na remoção dos módulos de memória. Então, nesse slide a gente tem uma foto de um HD SSD, né? Então você tem toda aqui a placa de circuito impresso com os componentes eletrônicos e os dados estão sendo gravados nesses bancos de memória flash, né? Esses quadradinhos pretos que a gente está visualizando aqui. Enquanto que num HD convencional os dados são gravados no disco metálico ou no disco de vidro, naquela superfície magnética. No caso dos SSDs, os dados são gravados nesses bancos de memória flash. Então, quando a placa está danificada ou a gente não consegue encontrar esses itens doadores, a técnica que é utilizada é a extração desses módulos de memória. Então é realizado a extração de cada um dos bancos de memória e aí então é utilizado um equipamento especializado que vai simular o funcionamento daquela placa de circuito eletrônico. Então a gente tira cada um desses módulos de memória, coloca num leitor especializado, que é esse hardware aqui, e esse hardware vai simular toda a funcionalidade da placa eletrônica para conseguir fazer a leitura dos dados. Obviamente, além da parte de hardware, é necessário também a utilização da parte de software. Então, esses dispositivos, né, quando a gente vai utilizar essa técnica de chip-off, ele tem toda uma parte de configuração lógica que ensinar, né, o dispositivo eletrônico ali que está simulando a placa física, qual é o funcionamento adequado que ele tem que executar para que se consiga ter o sucesso na extração dos dados. Okay? Então, numa situação de HDs SSD, a gente também tem essa técnica chamada de chip-off, que é a extração desses módulos de memória para fazer a leitura num dispositivo à parte. Bom, no caso de cartões de memória, ele também tem um circuito elétrico ali, uma série de componentes eletrônicos, só que como ele trata-se de um dispositivo bastante miniaturizado, né, as dimensões são bastante pequenas, quase que impossível a troca dos componentes eletrônicos que venham a falhar num cartão de memória, né? Então a técnica utilizada em um cartão de memória é muito parecido com a técnica de chip-off dos HDs SSDs, né? Só que no caso dos cartões de memória complexo, é muito trabalhoso, né, conseguir fazer a extração do banco de memória, né, da área de memória flash desse cartão de memória. Então o que é feito? É executado um processo de lixamento da superfície que recobre o cartão de memória. Então ali tem uma superfície plástica. Essa superfície plástica ela vai ser lixada para expor os contatos do banco de memória, né, onde os dados estão gravados. Aí então é realizado a soldagem de pequenos fios de cobre nos contatos específicos do banco de memória. E aí é utilizado também uma solução de hardware e software que vai simular também a parte do circuito eletrônico, né, da parte controladora para fazer a extração desses dados. Então aqui a gente tem um slide que mostra, né, o aspecto visual de um cartão de memória. Então essa parte preta que a gente está vendo aqui é um material plástico, né? E internamente aqui a gente tem um desenho de como é a arquitetura de um cartão de memória. Então a gente tem os contatos, né, a interface do cartão de memória, os contatos que vão ser inseridos no leitor de cartão de memória. Num determinado ponto do cartão a gente tem um controlador, um microcontrolador que vai executar todas as ações necessárias para fazer a leitura dos dados da memória flash e a entrega desses dados para o leitor, e a própria memória flash, que é onde está gravado os dados. Então a técnica basicamente consiste em lixar essa superfície do cartão de memória para expor os contatos. Então na imagem 2 aqui a gente tem a fotografia de um cartão de memória após o lixamento e a gente consegue ver, né, as trilhas, né, dos circuitos eletrônicos. E aí então, com o auxílio do microscópio, nas imagens 3, 4, 5 e 6, né, com o auxílio do microscópio a gente vai executar um procedimento de soldagem
de alguns fios de cobre nos contatos específicos para conseguir fazer a leitura dos dados. Toda essa arquitetura, né, todo o desenho de cada cartão, né, quais são os contatos que devem ser soldados, isso hoje existe um banco de dados, né, que fica disponível nas ferramentas especializadas de recuperação de dados. Então, quando se vai executar uma operação dessa, como cada fabricante de cartão desenvolve a sua arquitetura diferente, então utiliza-se esses bancos de dados das ferramentas especializadas para se saber, né, quais são os contatos adequados para se fazer a soldagem e a extração dos dados. Aqui seria o exemplo final, né, uma situação final, após o cartão lixado, após soldados os fios de cobre no cartão e posteriormente a soldagem da outra ponta desses fios de cobre no equipamento que vai simular, né, no hardware que vai simular a parte controladora do cartão de memória. Então, basicamente, o que está ocorrendo aqui é que a gente isolou toda a parte eletrônica do cartão de memória e substituímos essa parte eletrônica pelo hardware especializado, que é toda essa placa que a gente está enxergando aqui. E aí, através dessa parte de hardware e a parte de software, a gente consegue fazer a leitura dos dados que estão gravados lá no cartão de memória. Uma foto do nosso laboratório de eletrônica, né? Então aqui a gente tem os principais equipamentos para fazer os trabalhos eletrônicos, então estações de solda com ar quente, multímetro, o próprio microscópio para fazer o aumento significativo das áreas de contato, tanto de um HD convencional, quanto de um HD SSD ou de um cartão de memória. Então, basicamente toda empresa que vai trabalhar na parte de recuperação de dados, ela precisa ter um laboratório parecido com esses equipamentos para conseguir, né, ter o sucesso na reparação dos problemas eletrônicos e com o consequente acesso aos dados que estavam gravados nesses dispositivos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos problemas físicos e mecânicos. Quando a gente fala de problemas físicos e mecânicos, a gente está falando mais dos HDs convencionais, que são os HDs com discos metálicos ou HDs com discos de vidro, né? O HD SSD, como ele não tem partes móveis, ele está muito menos susceptível a problemas físicos do que um HD convencional. Então, dos problemas físicos para a parte dos HDs convencionais, é importante a gente entender um pouco do funcionamento de um HD convencional, para entender que ele é bem mais complexo do que um HD SSD. E essa complexidade toda se dá pelo fato das partes móveis, né? Então, um HD convencional ele é composto de uma placa de circuito impresso, né? Então, que é o que a gente chama de PCB, que nessa imagem está destacada de vermelho aqui, então basicamente é a parte eletrônica. E quando a gente abre um HD desse, internamente ele tem um conjunto de atuador, que a gente chama. Então o atuador basicamente é o conjunto que faz com que a cabeça de leitura e gravação se mova para as trilhas adequadas do disco. Então toda essa parte destacada em vermelha é o conjunto atuador. Na ponta do braço atuador nós temos aqui as cabeças de leitura e gravação. Nos próximos slides a gente vai ver essa imagem ampliada e vai ter uma noção mais exata do que é uma cabeça de leitura e gravação. Okay? Num HD convencional a gente possui um motor que vai fazer com que o prato, né, com que o disco que está destacado aqui em amarelo, ele gire a uma velocidade fixa para que os dados possam ser lidos, né? Então as velocidades normalmente são de 5.000 RPMs, de 7.200 ou de 15.000 RPMs no caso de HDs para servidores. Então essa aqui é a parte, vamos dizer assim, a parte móvel, né? As partes físicas e mecânicas de um HD convencional. E essas partes móveis elas podem apresentar problemas e uma vez apresentando problemas elas vão gerar a perda temporária de acesso aos dados. Bom, aqui uma imagem só para ilustrar o funcionamento dos braços atuadores, né? Então aqui a gente tem uma imagem onde a gente vê aqui o braço do atuador. Esse atuador ele fica fixo, né? Então você tem um parafuso aqui que fixa ele num determinado eixo e o movimento do atuador ele faz com que a cabeça de leitura vá para o centro do disco ou para a borda do disco. Então o movimento do atuador basicamente é isso aqui, né? Então ele vai se posicionar
numa determinada trilha do disco, né? Ou ele vai posicionar mais para o centro do disco, ou ele vai se posicionar mais para fora do disco, né? Obviamente com o objetivo de ler uma determinada informação. Então aqui a gente tem dois movimentos. Você tem o movimento do próprio disco, né? O motor acelera esse disco e mantém esse disco girando a uma certa velocidade. Então você tem esse movimento circular do disco, e você tem um outro movimento que é o movimento do atuador, que vai para o centro do disco ou para fora do disco, dependendo de qual é a informação que se deseja acessar. Ok? Bom, o atuador ele é basicamente movido através de um campo eletromagnético. O disco ele é movido através de um motor. Então a gente tem um motor elétrico convencional que faz com que esses discos, né, sejam acelerados e sejam estabilizados a uma determinada velocidade. E o atuador, para ele fazer o movimento do centro e para o lado externo, que ele precisa fazer numa velocidade muito alta, isso é feito através de um campo eletromagnético. Então a gente tem uma parte, como se fosse uma pequena bobina de cobre na base do atuador. Essa bobina, quando ela é montada, ela fica sobre um ímã. Então você tem um ímã aqui na imagem, um ímã na parte de baixo e um ímã na parte de cima. Então quando esse HD ele é montado, né, a bobina do atuador ela fica entre dois ímãs. E à medida com que a gente insere tensões elétricas nessa bobina, a gente vai ter ali a ação de dois ímãs, e pelas características dos polos dos ímãs, a gente vai ter o atuador sendo movido de um lado ou para o outro. Aqui a gente tem uma imagem ampliada, onde a gente está vendo aqui o braço atuador. Então isso aqui é todo o braço atuador de um HD convencional, e na pontinha desse braço atuador a gente tem aqui a cabeça de leitura e gravação, que é esse bloquinho preto que a gente está visualizando aqui, ok? Então ele nada mais é do que um dispositivo eletrônico que, ao passar por cima de um determinado ponto da superfície magnética do disco, essa superfície magnética ela vai gerar um campo magnético, e o campo magnético, quando ele é penetrado pela cabeça de leitura e gravação, esse campo magnético faz com que seja criado, né, ele faz com que surja uma pequena tensão elétrica dentro dessa cabeça de leitura e gravação, que é o que vai permitir depois o HD detectar se aquilo era um bit 0 ou um bit 1, para poder fazer a leitura dos dados. Bom, quando a gente fala que o HD está com problema de cabeça de leitura, a cabeça de leitura parou de funcionar, a gente está dizendo desse pequeno componente aqui, ok? Como esse componente ele é extremamente pequeno, é impossível, né, se a gente estivesse na fábrica com robôs especializados, é impossível a gente fazer a troca somente desse componente aqui. Então, quando um HD apresenta um problema de cabeça, né, o que é feito é a troca de todo o braço, todo o conjunto de braços atuadores, okay? Então não só apenas a cabeça de leitura e gravação. Bom, então os problemas físicos, né, os problemas mecânicos em HDs convencionais, pode ter, da mesma forma que os problemas eletrônicos, uma série de itens que podem apresentar problemas. Então a gente pode ter um mau contato da cabeça de leitura e gravação com a placa de circuito eletrônico. A gente pode ter um motor que travou, a gente pode ter um motor que queimou, e aí ele não vai fazer com que os discos girem. A gente vai ter o eixo do motor empenado, situação que ocorre normalmente com quedas, né, do dispositivo. A gente vai ter um disco arranhado numa situação onde o HD sofreu uma queda, e aí a gente teve um toque da cabeça de leitura e gravação com a superfície magnética. A gente vai ver nos próximos slides que, apesar da distância ser muito pequena entre a cabeça de leitura e gravação e o disco, eles não chegam a se tocar. Então, num funcionamento normal, a cabeça de leitura e gravação ela não toca na superfície do disco. E se caso ela vier tocar, dependendo do impacto, dependendo do tempo que ela fique em contato com a superfície do disco, isso vai causar, né, arranhões na superfície do disco, que depois vai inviabilizar a leitura dos dados. Então a gente pode ter também discos arranhados, a gente pode ter o que a gente chama de limitador do curso do braço atuador travado. Então o atuador ele tem um espaço específico para percorrer, ele vai para o centro do disco e ele vai até a borda do disco. Então a gente tem algumas travas, né, algumas pequenas travas que impedem o atuador sair fora desse conjunto, né, desse espaço de trabalho. Então, dependendo do problema, pode ser que
que essa pequena trava esteja impedindo o atuador de funcionar da maneira adequada. Podemos ter um problema no circuito que faz a conversão do aspecto lógico para o aspecto digital. Então, quando a gente pega um braço atuador, né, aqui a gente tem um pequeno circuito eletrônico, a gente tem um pequeno microcontrolador que faz a leitura analógica do campo eletromagnético que está gravado lá no HD para a informação digital que vai ser enviada para o computador. Então a gente também pode ter um problema nesse conversor. E aí quando esse conversor apresenta problema, todo o braço é trocado. As próprias cabeças de leitura e gravação, né, elas podem ser danificadas ou elas podem estar travadas na superfície do disco. Né? Então a gente vai ver nos próximos slides que existem dois tipos de HDs. Quando o HD se desliga, a cabeça de leitura e gravação ela é levada para um determinado ponto do disco para que ela fique estacionada. Em discos mais antigos, esse estacionamento era feito no centro do disco. E aí, no centro do disco, a gente tinha uma superfície que tinha tinha um polímero que permitia com que, quando o HD fosse ser ligado, a cabeça, né, não ficasse travada no disco. Então você tinha vamos falar assim, uma superfície ali mais lisa que impedia a cabeça de ficar travada. E nos HDs mais recentes a cabeça é estacionada fora do disco. Né? A gente vai ver uma imagem a seguir. Então quando um HD ele é desligado e por algum motivo a cabeça não consegue estacionar no ponto correto, seja no centro do disco ou seja do lado de fora do disco, se ela desligar, ela vai entrar em contato com a superfície do disco e ela vai travar. Então, à medida com que o HD seja ligado novamente, o motor não vai conseguir fazer com que os discos girem, porque a cabeça está em contato com a superfície do disco. Então, ela trava o movimento de giro do disco. E aí é necessário, então, uma ferramenta específica para a gente conseguir destravar essa cabeça sem que a gente arranhe a superfície do disco ou sem que a gente danifique, né, a cabeça de leitura e gravação. As próprias cabeças de leitura e gravação danificadas, né? E os principais motivos que levam a esses problemas mecânicos e físicos o desgaste natural, né, dos próprios componentes e principalmente quedas. Né? O HD sofreu uma queda ou sofreu uma trepidação ou o HD teve um superaquecimento, então todas essas situações elas podem gerar, né, problemas em cada um desses elementos e que inevitavelmente esses elementos apresentando algum tipo de problema vai gerar uma incapacidade de acesso aos dados. Okay? Então aqui a gente tem uma imagem que exemplifica, né, os HDs antigos e os HDs convencionais. Então o HD mais antigo, a cabeça de leitura e gravação, quando o HD era desligado, a cabeça ia para o centro do disco e ela estacionava numa superfície que tinha um polímero que era liso o suficiente para na hora que o HD fosse ligado novamente, o disco conseguia girar sem que a cabeça travasse ele. Por questões de evolução da arquitetura, né, os HDs foram sofrendo modificações e os HDs atuais, hoje as cabeças de leitura e gravação são estacionadas fora do disco. Então quando o disco é desligado, quando é cortada a energia, a alimentação elétrica do disco, o próprio movimento do ar que está dentro do HD, que depois a gente vai comentar um pouquinho disso, né? O próprio movimento do ar faz com que a cabeça de leitura e gravação seja empurrada para o lado externo dos discos. Então aí ela entra num rack que a gente chama, né, que é essa estrutura plástica aqui, e as cabeças de gravação então elas são encaixadas nessa superfície. Então essa superfície faz com que tenha uma pequena abertura, né? Então você tem uma parte plástica que faz as cabeças abrirem um pouquinho e entrarem nessa estrutura. Então quando o HD é energizado novamente, o disco gira de maneira sem nenhum contato, né? E aí então as cabeças entram novamente para cima do disco para fazer o trabalho natural do dispositivo. Então quando a gente tem um problema de travamento de cabeça, a cabeça para num determinado ponto do disco. Ela não para nem no centro e ela não para nem no lado externo. Então nessa situação aqui, o HD está desligado e a cabeça está em contato com a superfície do disco. Então ela está travando ali o disco de se movimentar. Então quando o HD for ser inicializado
no futuro, quando ele for ligado, né, o motor vai tentar girar os discos, mas os discos não vão girar por conta da cabeça travada. E se o cliente continua tentando ligar o HD, a gente pode ter situações de superaquecimento do motor, e o motor pode queimar, ou pode até ter uma situação onde as cabeças de leitura e gravação elas vão se desprender do conjunto atuador, né? Porque você tem o disco ali tentando girar e a cabeça está encostada no disco, vai fazer até com que, né, as cabeças sejam soltas, né? Elas sejam descoladas da ponta do braço atuador. Então, quando esse tipo de problema ocorre, é necessário a gente utilizar uma ferramenta específica, que é uma ferramenta que tem um nível de precisão altíssimo, né? Então, a gente trava ela no braço atuador, então ela tem pequenos sulcos, onde, quando a gente movimentar essa ferramenta para dentro do disco, ela vai passar muito próximo da superfície do disco, mas ela vai passar sem tocar na superfície do disco. Então, ela vai encaixar no braço atuador aqui e vai fazer uma leve pressão para fazer com que o braço se descole do HD, da superfície dos pratos. E aí então a gente move essa ferramenta novamente para o lado externo do HD, trazendo consigo os braços de leitura, os braços do atuador, sem que a cabeça de leitura e gravação fique em contato com a superfície do disco. Numa situação onde a gente tem uma queima do motor ou um eixo do motor empenado por conta de uma queda, né, praticamente é muito complexo a gente conseguir extrair o motor do chassi do HD sem que a gente altere o alinhamento, sem que a gente tenha algum problema de alinhamento. Então é muito mais fácil, numa situação de motor queimado ou o eixo do motor empenado, a gente fazer a substituição dos discos. Então a gente utiliza um outro HD da mesma marca, do mesmo fabricante, do mesmo modelo, e a gente extrai os discos com uma ferramenta específica que vai travar os discos. Então a gente tira esses discos e leva para um outro chassi, para um outro chassi de um HD que esteja com motor bom. E aí a gente faz a montagem dos discos e a montagem do conjunto de atuadores com as suas respectivas cabeças de leitura e gravação. Então é um procedimento mais simples do que a troca do motor. Aqui a gente tem um exemplo de uma cabeça de leitura e gravação ampliada, né? Então, como a gente comentou nos slides anteriores, como as cabeças de leitura e gravação elas são de um tamanho muito pequeno, é praticamente impossível a gente conseguir fazer a troca dessa cabeça de leitura e gravação sem que a gente troque todo o conjunto de braços atuadores. Então, quando é necessário fazer uma troca de cabeças, ao invés de fazer simplesmente a troca da pontinha lá da cabeça de leitura e gravação, nós fazemos a troca do conjunto atuador inteiro. Okay? E para realizar a troca tanto das cabeças quanto o destravamento da cabeça, né, a abertura do HD em si, é necessário a gente utilizar um ambiente extremamente limpo, né, que é o que a gente chama de ambiente classe 100. Né? A classe 100 ela vem de uma certificação internacional de contagem de partículas por metro cúbico. Né? Então essa certificação ela faz com que a gente tenha que utilizar equipamentos que sejam limpos o suficiente para que na hora que a gente faça a abertura de um dispositivo, né, de um HD, esse HD não seja contaminado por partículas. Né? Então aqui é um exemplo da nossa capela, que a gente chama, né, do nosso equipamento, onde a gente faz a abertura dos HDs, e esse equipamento tem um funcionamento de uma forma bem simples. Né? A gente tem um motor aqui dentro que vai sugar o ar ambiente, esse ar vai ser soprado contra esse filtro que tem essa certificação classe 100, e aí então esse filtro vai filtrar todas as partículas de poeira e vai criar uma pressão positiva, né? Vai soprar o ar aqui, extremamente limpo, impedindo que o ar sujo que esteja do lado de fora entre para dentro desse ambiente. Então isso é necessário para realizar qualquer tipo de abertura dos HDs. Só voltando um pouquinho aqui, né? Quando a gente fala de trocas de cabeças, é o procedimento mais complexo numa recuperação de dados de um HD convencional. Às vezes, quando vai trocar uma cabeça de leitura e gravação, às vezes não é só suficiente conseguir encontrar um HD de mesmo tamanho, de mesma marca e de mesmo modelo. Às vezes é necessário chegar nos parâmetros específicos de fabricação do HD.
Às vezes é necessário encontrar um HD que tenha no máximo de 3 a 4 meses de diferença da data de fabricação daquele HD do cliente que está apresentando o problema. Porque ao longo do processo de fabricação dos HDs, à medida com que os meses vão evoluindo, os fabricantes vão introduzindo novas melhorias, novas características de desempenho nesses HDs. E se eu pego uma cabeça de leitura e gravação de um HD que foi fabricado um ano depois do HD do cliente, pode ser que essa cabeça não seja mais compatível. Então é necessário buscar uma série de elementos que sejam compatíveis para conseguir um sucesso numa troca de cabeça de leituras e gravação. Okay? Voltando com relação aqui ao nosso laboratório para a abertura de dispositivos, né? Só um aspecto curioso, tanto que um HD é uma ferramenta complexa e precisa, né? Aqui a gente tem uma imagem que ilustra, né, o quanto que uma partícula de poeira pode danificar o HD. Voltando nesse slide aqui para elucidar aquele comentário que eu fiz nos slides anteriores, a cabeça de leitura e gravação ela não chega a tocar a superfície do disco quando o disco está girando. Então, quando um HD é inicializado, quando ele é ligado, os discos começam a girar, e esses discos girando, ele começa a gerar, né, um fluxo de ar dentro do HD, né, que a gente chama de colchão de ar. Então esse ar girando a uma velocidade específica, esse ar vai passar pela cabeça de leitura e gravação. Então a cabeça de leitura e gravação ela tem alguns aspectos aerodinâmicos, né, então ela é construída de uma forma que a velocidade do ar que está girando dentro do HD, quando choca contra a cabeça de leitura e gravação, o aspecto aerodinâmico dessa cabeça faz com que essa cabeça tenha uma pequena suspensão. Então o HD está girando, a cabeça de leitura e gravação está indo para o centro ou indo para a borda do disco, mas isso tudo ocorre sem que a cabeça chegue a tocar no disco. Então o que faz com que a gente tenha essa pequena suspensão é justamente esse fluxo de ar que está sendo gerado dentro do HD. Esse fluxo de ar faz com que a cabeça se estabilize, como se fosse uma asa de um avião. Essa asa vai cortar, né, o vento, e esse vento vai criar uma certa sustentação para a cabeça de leitura e gravação, fazendo com que ela não chegue a tocar na superfície do disco, né? Tendo um pouquinho mais dos aspectos curiosos aqui do funcionamento do HD, né? A distância entre a cabeça de leitura e gravação e a superfície do disco, ela está na casa de 3 a 6 nanômetros, né? Para a gente ter uma noção do que é um nanômetro é quando você pega 1 centímetro, divide por 10, e aí você vai ter 1 milímetro, e aí você pega esse milímetro e divide por mais 1000, né? Então a milésima parte do milímetro é 1 nanômetro. Então a superfície de leitura e gravação, a cabeça de leitura e gravação, ela fica distante da superfície do disco de 3 a 6 nanômetros. Então é algo muito, muito pequeno, né? E para ter a noção do quanto que uma partícula de poeira pode danificar a superfície de um disco, se caso esse HD não for aberto num ambiente limpo, né? Só para a gente ter a noção, um filamento de DNA, né? O filamento de um DNA ele tem cerca de 2,5 nanômetros, né? Uma impressão digital, se por um acaso na hora que você está fazendo a movimentação do disco ali, você não use luvas antistáticas, né, adequadas, se você chegar a tocar na superfície do disco, você vai deixar uma marca da sua impressão digital. Só para se ter uma ideia, uma impressão digital ela tem a altura de 10.000 nanômetros. Então uma impressão digital é muito maior do que a distância que a cabeça de leitura e gravação fica do disco. Então, se a gente liga um HD que está com uma pequena marca de impressão digital na superfície do disco, quando a cabeça de leitura e gravação passar por essa marca digital, ela vai ter um choque um impacto tão grande que a cabeça de leitura e gravação ela pode se soltar, né, do braço de conjunto de atuadores. E uma partícula de poeira, né, já está na casa de 30.000 nanômetros, então é algo extremamente grande, né, em relação à distância entre a cabeça de leitura e gravação com a superfície do disco. E um cabelo humano a gente tem cerca de 80.000 nanômetros, né? Então o aspecto de limpeza necessário para se fazer a abertura de um HD é muito extremo, né?
Para se ter uma noção, essa certificação classe 100, ela consegue produzir, né, ela consegue entregar um ar que é muito mais puro em termos de partículas do que um ar de um centro cirúrgico. Obviamente não nos aspectos de bactéria, nessas outras características, mas em relação a partículas de poeira, né, qualquer outro tipo de partícula que esteja em suspensão, né, esse filtro vai conseguir produzir, né, um ar mais limpo do que um ar de um centro cirúrgico em relação com partículas em suspensão. Para se ter uma noção da precisão, né, um site especializado sobre aspectos de funcionamento de HD, né, criou essa imagem fazendo uma comparação do HD com um avião, com o Boeing 747. Então a velocidade com que o disco gira é como se a gente tivesse em equivalência um Boeing 747 viajando a uma velocidade de 4 milhões de quilômetros por hora, e a distância dessa cabeça de leitura e gravação do disco seria como se o Boeing estivesse viajando a essa velocidade a uma distância de 0,5 milímetros do chão. Então é algo extremamente preciso, é algo extremamente, né, complexo, e daí a gente consegue entender por que qualquer trepidação, qualquer batida que o HD pode ter, né, a cabeça de leitura e gravação pode se chocar contra o disco, gerando, né, um dano na superfície magnética, causando a impossibilidade futura de recuperação desses dados. Então, qualquer empresa que vai trabalhar nessa área de recuperação de dados, ela precisa, né, ter um ambiente extremamente limpo, ter um controle muito forte com relação ao aspecto de limpeza quando ela vai fazer a abertura dos dispositivos como os HDs convencionais. Aqui é uma foto do nosso ambiente, né, da nossa capela, né? Então muitos equipamentos eles são chamados, né, de capela de fluxo laminar horizontal, ou seja, né, você tem um fluxo de ar horizontal saindo daquele motor que passa pelo filtro, e esse ar empurra toda a sujeira, né, do ambiente externo. Então aqui a gente tem uma simulação de um equipamento. Logo que a gente fez a montagem da nossa capela, a gente utilizou um equipamento para fazer a medição de partículas. Então esse equipamento aqui foi ligado dentro da capela, né, com o objetivo de fazer a medição da quantidade de partículas. E como a título de comparação, depois a gente ligou, né, o mesmo equipamento de fora da capela, e a gente já consegue ver que ele teve uma medição ali de 2.587 partículas, né, naquele ambiente fora da capela. Então isso comprova, né, que o ambiente limpo consegue entregar uma qualidade de ar com relação a partículas extremamente necessário para fazer essa abertura dos dispositivos sem que a gente gere problemas, né, de dano na superfície do disco.